Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e mais uma das parábolas que Jesus contou para explicar os sinais da sua volta. De forma didática, o Senhor usou coisas do cotidiano, do dia a dia, para explicar o seu reino, para que ficasse muito mais fácil das pessoas entenderem. E a pergunta aqui, a questão aqui, o que Jesus está explicando aos discípulos é sobre a sua volta, o grande dia do Senhor. Que sinais haveria daquele grande dia? Quando é que estaria próximo? Como é que a gente poderia identificar que o reino de Deus está chegando definitivamente, que Jesus volta com poder e glória? Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 36, sobre a vigilância, Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está deixando claro aqui. Nós ficamos apavorados quando pensamos na volta do Senhor Jesus, sobre os sinais do que antecederia. As pessoas ficam olhando para o que Jesus disse, as palavras que Jesus falou a respeito da sua volta e começam a tentar colocar data para essa volta. Quantas datas já não colocaram em toda a história do cristianismo a respeito da volta de Jesus? Não tem data, tem sinais. E esses sinais vão ficando cada vez mais evidentes, mais claros, para quem está vigiando, para quem está alerta, para quem está olhando para Jesus, vai observar a clareza dos sinais, mas data e hora não tem. E para o cristão, na verdade, não importa muito a data, a hora, o momento, porque a convicção que o cristão tem é que vai acontecer e ponto final. Se o tempo se prolongar, se o Senhor demorar, tardar um pouquinho, que bom, dá tempo de eu ganhar mais pessoas, dá tempo de eu me santificar mais, dá tempo de eu fazer mais pelo reino de Deus para ganhar o meu galardão. Agora, se o Senhor voltar já imediatamente, que maravilha, porque eu irei ao encontro do Senhor e nunca mais haverá dor, aflição, choro, lágrimas, acabou. Então, tanto para ficar mais um pouquinho aqui, quanto para ir ao encontro do Senhor, o cristão sempre está no lucro, não temos nada a perder por aguardar pela sua vinda. Aí diz assim, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você deve conhecer bem a história de Noé. Ele começa a dizer ao povo que Deus havia dado a mensagem a ele, que viria dilúvio, viria muita chuva sobre a terra, mas que Deus tinha preparado uma arca para livrar aquele que quisesse ser livre. O Senhor então começa a dar orientações a Noé e Noé constrói então a arca. As pessoas que olhavam de fora achavam um absurdo aquele homem construir uma barca, porque ia cair água do céu. Isso ainda não tinha acontecido, era algo que não era natural naquela época, não havia chuva, apenas o orvalho da madrugada, da manhã, e que regava a plantação. Então o que Noé estava falando era loucura, e o povo não acreditou, seguiram com as suas vidas, sem se importar com a mensagem que Deus estava dando. E quando eles estavam nas suas carnalidades, vivendo o seu dia a dia, Deus deu a ordem: Noé, entra. Quando Noé entrou, fechou-se a porta. Aí o tempo começou a mudar. Noé está lá dentro da arca, guardado com quem creu, com quem acreditou, que foi a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa. Noé está lá guardadinho e daqui a pouco o céu começa a escurecer. E a Bíblia diz que chove, cai água do céu pela primeira vez. E além da água, a Bíblia diz que também os lençóis freáticos, as águas que estavam debaixo da terra, começou também
a vir para a superfície. Então era chuva, mais a água que vinha da superfície e tomou toda aquela população, que todos morreram, todos pereceram. Jesus compara a sua vinda a esse acontecimento. Ele vai vir. Parece loucura aguardar por um rei, por um reino espiritual. As pessoas olham para nós e falam, desde que os meus avós, meus bisavós eram vivos, eles falavam disso. Vocês são loucos, isso não vai acontecer nada. E Jesus disse que, assim como Noé não foi acreditado na sua época, a igreja também não vai ser acreditada por aqueles que não temem e não querem a mensagem de Jesus, mas que isso iria acontecer. Versículo 40, então 2 estarão no campo. Então Jesus usa essa parábola de Noé, parábola não, ele aproveita a história de Noé para ilustrar o que iria acontecer na sua vinda, e depois ele conta essa parábola, mais essa história para ajudar a entender. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigie, porque você não sabe em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não esperam. Muito forte isso. Jesus está falando assim, tem 2 pessoas num só lugar. Um está focado em Deus, o outro não. Não vai ter essa, porque estão juntos, os 2 vão ser levados. Não vai ter confusão na hora do arrebatamento, na hora que Jesus irá levar o seu povo. Jesus aparecerá nos ares, a Bíblia diz, e nós seremos atraídos a ele. Ah, mas só porque o meu filho está aqui pertinho de mim, ele gruda em mim e sobe junto. Jesus está dizendo não. Tá 2 trabalhando, ok. Aquele que tem consciência, que tem uma vida com Deus, que está aguardando pelo Messias, esse será levado. E o outro que não tem comunhão, que não quer saber, que não leva a sério, ou que vive uma espiritualidade dos outros, vive uma dependência da espiritualidade do outro. Ah, ora por mim. Ah, no sentido de que, eu não quero orar não. Você ora e minha vida fica boa, porque eu moro com você, porque eu tô com você. Ah, minha mãe é crente. Então, as coisas não vai dar ruim para mim porque minha mãe ora. Ok, mas naquele grande dia não tem como a sua mãe te puxar, não tem como haver o companheirismo terreno aqui, não vale para a vida espiritual. Ai, meu marido é minha esposa, tá, mas se você tem a sua vida com Deus, porque um será levado e outro deixado. É Jesus alertando isso, é Jesus que está dizendo para explicar melhor sobre a sua volta. E aí ele diz também para nós, se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria para furtar, para roubar a nossa casa, a gente estaria preparado. Então é desse jeito que é para você se comportar, como se a qualquer momento viesse o Senhor. Ele vem uma hora em que a gente não pensa que ele vai vir. Por isso a importância da continuidade na vida espiritual, no cuidado da fé, do espiritual, regando sempre a sua fé com a palavra, a sua comunhão com uma oração, acertando sempre os ponteiros. Tem alguma coisa errada na sua vida e você sabe que pela palavra de Deus o que você está praticando está errado, acerte os ponteiros, não espere, não durma com o seu pecado, mas acerte-se com Deus, acerte-se com o próximo, porque a gente não sabe que hora o Senhor vai vir. Isso é Jesus alertando, o próprio Jesus dizendo, é assim que vai acontecer o meu reino, é assim que vai acontecer a minha volta. Então vigie, esteja preparado. Esse foi mais um alerta que Jesus deu das parábolas que ele contou. Essa foi mais uma para enfatizar a verdade de que ele vai voltar e que a igreja precisa estar preparada. Deus abençoe você.